Olá, boa noite. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Sinapse CL desta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. É isso aí, minha gente. Sextou de New Look. Deixa eu chamar nosso convidado, porque hoje o papo é um papo de sexta-feira e que deve ir longe. Pena que o programa só tem 45 minutos. Seja muito bem-vindo, Caco Ciocler, ator, diretor, produtor e tem mais, hein? Estudante de biologia. A partir do ano que vem vou chamar de ator, diretor, produtor e biólogo. Que isso? Se Deus quiser, se Deus quiser. É um Boa, prazer estar Caco. aqui. Obrigado, boa noite a vocês que estão nos assistindo. Uma honra. Caco, você atua e também está dirigindo, né? A série Unidade Básica, que está na sua terceira temporada. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, sobre essa série e principalmente sobre o seu personagem, que é o Doutor Paulo. Uau! Vamos começar bem já. Essa série é uma série que eu tenho muito carinho. É uma série criada por duas irmãs, a Helena Peta e a Ana Peta. A Helena Peta é uma médica de família. Hoje em dia mora nos Estados Unidos, mas ela é uma guerreira, assim, no sentido de transmitir a importância do sistema básico de saúde, não só ou principalmente para os estudantes de medicina. Tem um fenômeno muito curioso, assim, que as novas gerações de estudantes de medicina têm uma visão sobre a profissão um pouco deturpada. Também por causa das séries médicas, que fazem muito sucesso no mundo inteiro, desde os anos 70, 80, eu acho, mas que trazem um universo assim como se o médico fosse uma espécie de cientista que todo dia iria descobrir uma doença rara, a cura para uma doença rara, e viver na adrenalina, e tendo casos de amor Ah, nos corredores dos hospitais, sabe assim? tá. Então, isso é um problema real das faculdades, assim. Você tem que passar pela unidade básica de saúde como um estágio, mas era uma coisa que as pessoas faziam assim, ai, quero sair logo disso, e sonhando com essa profissão glamourizada e tal. Então ela tinha essa batalha, juntou-se com a irmã, que é a Ana, que é a protagonista junto comigo, que é a atriz. Elas acabaram, inclusive, de fazer um filme sobre a pandemia, que foi classificado para ser indicado ao Oscar, né? Quando Falta o Ar. Um filme belíssimo. E é isso, aí me convidaram para protagonizar essa série, que é o inverso das séries médicas, assim. Tem uma pegada do sistema básico de saúde, da medicina preventiva, da medicina de família. Então é uma série que faz o caminho contrário. Ela sempre começa com um caso, e são sempre histórias baseadas em casos reais, vividos pela Helena, ou por gente que ela conhece. Então ela começa com um caso que parece uma coisa muito, muito difícil, e o Dr. Paulo é o cara que sempre desmistifica e tenta entender quem é a pessoa, quem é a família da pessoa. Ele acaba sempre descobrindo que, na verdade, a doença tem mais a ver com o social, com o psicossocial, do que com a doença propriamente dita. Então ele foca no paciente. Assim. É uma série muito bonita, vista por muita gente, vista por muito médico, usada em muita faculdade de medicina. A gente já está na terceira temporada, como você falou, com previsões concretas de ir para a quarta, para a quinta, para a sexta. E desde a segunda temporada, eu dirijo alguns dos episódios. As temporadas têm sempre 8 episódios e eu dirijo 2. Que bacana. Vocês chegam a falar, ou o tema Covid é levado para dentro dos hospitais, e em caso positivo, como é que foi, né, experimentar aquela superlotação dos hospitais, aquela situação absurda que a gente viveu, hein? Então, as 3 temporadas, como ela é uma série do coração, assim, as 3 temporadas aconteceram em 3 momentos muito diferentes do Brasil, da política brasileira e do SUS. Então, assim, a primeira série aconteceu ainda no governo Dilma,
E foi a primeira série brasileira, a Unidade Básica é a primeira série brasileira, e foi muito lindo que ela foi focada justamente no SUS e nas unidades básicas de saúde. Aí foi um super sucesso e tal. A segunda temporada aconteceu já, se eu não me engano, no governo Bolsonaro, e o SUS estava passando por uma crise, inclusive de valor, assim, estava muito malhado, muito castigado, de maneira mentirosa, muito atacado. Então a segunda temporada foi uma temporada de resgate assim da importância do SUS. E a terceira coincidiu de acontecer depois da pandemia. A gente filmou o ano passado. Então a terceira temporada é a única que retrata a pandemia. E que foi finalmente o momento onde as pessoas entenderam o quão fundamental é o SUS e as unidades básicas de saúde. Então, o bonito foi que a gente pôde tratar da pandemia já tendo passado, a pandemia não acabou, mas tendo já passado pela parte dramática da pandemia e com a chance de revisitar como foi o início da pandemia no sistema público de saúde, onde as pessoas também não sabiam o que ia acontecer, também não sabiam quando a doença ia chegar no Brasil e o que fazer com isso. Então a gente retrata na terceira temporada exatamente esse momento. Você chegou a pegar Covid? Você chegou a ir para o hospital? Como é que foi a quarentena? Como é que foi esse período para você? Eu não peguei, quer dizer, eu peguei a Omicron. Mais para frente, né? Você pegou, então. Bem mais pra frente, Aham. mas fiquei ruim, viu? Fiquei ruim da garganta. E depois peguei de novo de uma maneira mais assintomática. Não cheguei a, graças a Deus, assim, a ter maiores complicações, mas tive pessoas próximas que sim, que chegaram a falecer, inclusive, um tio muito querido. O que mais você me perguntou? Como foi o... Como é que foi a quarentena para você, né? Se você chegou a ser Olha, hospitalizado. não cheguei a ser hospitalizado, não. Isso, graças a Deus. Agora, assim, eu sempre preciso dizer isso, né? Eu não sei como foi para você, mas eu faço parte de uma parcela minúscula e muito privilegiada que pude ficar em casa. Também sempre faço questão de dizer isso. A Rede Globo, eu ainda era funcionário da Rede Globo, e a Rede Globo fez questão de manter os seus funcionários mesmo sem trabalhar. Eu faço questão de dizer isso porque eu achei uma postura exemplar, assim. Então eu fui muito privilegiado, porque eu estava assalariado, podia ficar em casa, podia me cuidar, e por isso foi uma quarentena muito produtiva. Inclusive, eu fiz um projeto chamado Lista Fortes Brasil, não sei se você chegou a ver isso, Não. mas era um projeto de... Eu fiz uma brincadeira com a revista Forbes, assim, e que lista as pessoas mais ricas, né? E queria a lista Fortes, que listava as empresas que mais contribuíssem com a diminuição da fome e mais ajudassem no auge da pandemia, assim. Então minha ideia era criar uma lista de Boa. heróis, lista Fortes, Foi super legal, deu Tô super curiosa para certo. Então, saber quem entrou nessa lista. Desculpas, mas não vou perder essa. bastante gente, Ah, não tanta gente quanto a gente queria, porque a gente pedia que as empresas doassem 1% do seu lucro líquido, do seu lucro líquido, exato, do que era lucro mesmo, doassem 1%, e aí elas entrariam na lista Fortes. A gente teve umas 8, 10 empresas, assim, foi super legal. e Então eu pude me dedicar a umas causas mais sociais, dirigi um filme durante a pandemia, sobre a pandemia, filme super bacana, premiado, então... Mas é isso, eu preciso repetir que eu tive essa chance de ficar em casa, me cuidar e produzir dentro da pandemia. não, eu também, super privilegiada. Eu trabalhei remotamente durante todo o período, eu quase não saía de casa e sim, eu também tive esse privilégio de trabalhar na minha casa. A maioria não teve, né, Pois é. Caco? A maioria teve que pegar o ônibus, a maioria teve que trabalhar em casas de famílias, inclusive, enfim. Foi um momento em que foram expostas muitas fraquezas, né? Muitos
problemas sociais do Brasil, né, foram escancarados, né? A desigualdade, ela, para quem não via ou fingia que não via naquele momento, não teve como, né? Não teve como, foi impossível. E foi louco, né? Porque acho que todo mundo passou por isso. Teve um momento da pandemia onde eu realmente acreditei que a gente fosse voltar diferente, assim, como Seres sociedade humana. humanos, né? Depois eu fiquei pessimista, falei, não, acho que não vai mudar nada, gente. E estamos aqui. É. E, Caco, a gente já recebeu vários atores aqui no Sinapse, a maioria nos contou que os atores, por natureza, politicamente, se posicionam à esquerda. Eu queria entender se esse é o seu caso e quanto à esquerda você se coloca. Pois é, uma boa pergunta, assim. Eu acho que os atores, por natureza, isso não é difícil de entender. Qual é o nosso ofício, né? O nosso ofício é, através dos personagens, investigarmos a existência humana sobre diferentes pontos de vista. Cada personagem que você recebe para fazer, geralmente, isso é muito louco, eles têm a ver com alguma questão que você precisa trabalhar. O personagem é uma possibilidade que você tem de revisitar uma visão de mundo através de outro olhar, através de outros valores. Então, o nosso trabalho é um trabalho de investigação constante do humano, né? E de diferentes maneiras de estar no mundo. Por isso, eu acho que a gente tem um exercício um pouco mais tranquilo para a gente, porque faz parte do nosso ofício, de nos colocarmos no lugar do outro, de entendermos algumas possibilidades, assim, às vezes até malucas, de entendimento da existência. Isso faz com que a gente tenha uma abertura, eu acho, porque é nosso ofício, o nosso treinamento é esse. Não fechada, não preconceituosa, muito aberto assim, a novas possibilidades de olhar. E eu acho que isso torna a gente mais preocupado com o outro, mais querendo cuidar do humano, mais, uma palavra que caiu em desuso, assim, né, mas mais empático. E sim, empatia sempre. Porque porque a gente é muito empático, a gente tem que ser empático com os nossos personagens, né? A gente tem que entender as dores dos nossos personagens, o sofrimento do ser humano para ser artista. Então, eu acho que faz parte do nosso exercício. Então, nesse sentido, quando você fala esquerda, é que hoje, eu acho assim, hoje esquerda e direita tá uma confusão Tá confuso para você? desgraçada. Eu acho, cara, eu acho que a ponta da esquerda já juntou com a ponta da direita e deu um nó na Ih, a tal da minha. frente ampla, amplíssima. Então eu não sei, eu me sinto um humanista, assim. Geralmente a esquerda tem um histórico de, não se preocupar só com o próprio umbigo, de olhar para os mais necessitados. Tem um histórico, mas a gente conhece casos da esquerda que levaram a uma radicalização, às vezes violenta e fascista também. Então, Pois por é. isso que eu sou um humanista, preferencialmente de esquerda. Você se engaja em causas sociais? Você acha importante o artista se posicionar, aproveitar a sua visibilidade e trazer questões importantes assim? Eu acho que sim, óbvio. Não, acho que não é uma obrigação, mas eu me sinto compelido a. Por outro lado, as redes sociais, que são a maneira que a gente encontra hoje em dia para se posicionar, eu ando bem cansado, porque eu experimentei na própria pele que de fato não é um lugar de conversa. Né? As redes sociais não são mais um lugar de conversa, viram um lugar de lacração. E o que é lacração se não você calar o outro? Né? Lacrar é você dizer a frase que encerra a discussão, né? Você pá, não tem mais nada depois disso. Sim, é falar e E as sair pessoas andando, né? É o falar famoso e sair fala e sai andando. andando, é. E aí isso é o fim do outro, é o fim da discussão, é o fim da. Eu durante um tempo ainda respondia,
tentava estabelecer um diálogo com as pessoas que me respondiam, mas assim, cara, é impossível. Ou você fica o dia inteiro fazendo isso, e mesmo assim é infrutífero, porque as pessoas não estão afim, ou você enlouquece. Então eu estou um pouco nesse dilema. Neste momento, eu estou bem afastado. Agora, isso não quer dizer que eu não esteja fazendo coisas, porque também tem isso, né? Quando você não está fazendo coisas na rede, é como se você não estivesse existindo, né? Uhum. Pô, por que você não se coloca? Cara, eu estou me colocando, não estou me colocando na rede. Nesse momento, é uma questão muito íntima e particular. Mas eu continuo me colocando nos grupos, eu continuo me colocando com os meus amigos, com a minha família, com pessoas próximas. Eu continuo mudando o meu entorno. Mas eu não estou me expondo, porque eu estou achando uma bobagem essa exposição. Não é uma bobagem, estou achando ela infrutífera, sabe? É porque não As existe o pessoas só estão. diálogo, né, Caco? O problema para Cara, mim é a falta do diálogo. E aí você não consegue crescer, você não consegue somar, você não consegue construir nada. Porque ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Ponto final. E aí ponto eu queria final. só Por emendar, isso, porque. desculpa, 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 Claro, desculpa, vai, desculpa. vai. Por isso que eu, quando você falou direita e esquerda, por Uhum, isso. É porque, assim, hoje em dia você tem que fazer parte de um pacote. sim. Sabe assim? E as pessoas querem saber que pacote é esse. Mas peraí, mas você é isso ou você é aquilo? Não, mas se você é isso, então você é isso junto com aquilo. Não, gente, não necessariamente. Né? Então realmente está difícil, porque é isso. As pessoas querem entender qual é o seu pacote para ver se concordam ou não com você na totalidade. Não tem nuance, não tem conversa. Desculpa. Vamos lá. Imagina, emendando. Para o artista ainda é pior, porque hoje você é Ruth, amanhã você é Raquel, né? E para as pessoas que não toleram, fica difícil, porque elas acabam te rotulando. E quando você decide ser uma outra coisa, você também não vai ser benquisto, porque existe lá um carimbo na sua pessoa. E vai na contramão, vai de encontro ao exercício da profissão do artista, do ator, principalmente, né? Se Totalmente do chocam. artista. É. Do artista. Agora a questão, foi ótima essa sua colocação, porque acho que não é nem a questão de daqui a pouco eu sou outra coisa, mas a Uhum. arte, ela justamente não tem nada a ver com certeza. Quando você tem certeza de alguma coisa, você não precisa da arte. A arte nasce justamente das fendas das certezas, né? Quando você fala, opa, peraí, que é a minha existência? Quando você começa a projetar novas possibilidades impensáveis de existência, quando você começa a se incomodar com as suas certezas, aí é que a arte fica. Aí é onde ela nasce. Eu ia falar Uhum. necessário, mas eu acho que a arte não serve para nada e nem tem que servir. Essa é a beleza da arte. Ela não tem serventia prática. Mas ela serve para dar conta justamente dessas rachaduras das certezas. Então, num mundo binário, que é o que a gente está vivendo, isso ou aquilo, preto ou branco, um ou dois, direita ou esquerda, não tem arte, porque só tem certeza. É, verdade. Vou voltar a fita um pouquinho, queria falar um pouquinho sobre o início da sua carreira, né, no teatro, porque você fez engenharia, né, enfim, uma cadeira Isso. mega tradicional, e você, humanista, nesta cadeira, também fazendo teatro. Que bololô foi esse aí lá no começo? Então, olha, eu sempre fiz teatro. Eu fazia teatro amador num clube hebraica, desde os 10 anos de idade, e era uma atividade que eu levava muito a sério. Depois virei diretor amador, fiz durante anos, assim, nunca parei. Então, quando chegou na idade de escolher uma faculdade, com 17, a gente é muito moleque, Para eu acho um escolher horror. qualquer coisa. Nossa, nossa, imagina o que você vai fazer o resto da vida, né? Uma coisa Uhum. inacreditável. E aí ficou bom, tudo bem, eu gosto de fazer teatro, mas e para viver? E aí eu sempre gostei muito de matemática, de física, e eu queria ser físico nuclear. Uau. E aí, mas assim, pelo nome, eu nem sabia o que era físico nuclear. E aí meu pai me levou para um cursinho, não sei se existe isso ainda, mas na época a gente fazia cursinho. Eu também fiz cursinho, não sei se hoje em dia tem, mas eu acho que sim.
Eu acho que sim. Já faz tempo, para conversar com o dono do cursinho, e ele falou, meu filho quer fazer física nuclear. Ele falou, física nuclear no Brasil? Por que você não faz engenharia química? É meio parecido e tal. Eu falei, tá bom, eu vou fazer engenharia química então. E aí fiz na Poli, na USP, e no meio do curso de engenharia, eu continuei fazendo teatro amador, fiz uma peça que era meio amadora, meio profissional, e o diretor dessa peça, que é o Yakov, porque ele já faleceu, o grande Yakov Hiller, era o diretor da EAD, da Escola de Arte Dramática, da USP, da ECA. E ele me convenceu a fazer a escola. Falou, cara, você tem que estudar, vem estudar. Então eu cursei as duas, tudo era na USP, eu ficava lá o dia inteiro, mas você tem toda a razão, assim, às vezes eu lembro que eu estava esperando uma aula de termodinâmica e eu estava fazendo uma tarefa da EAD, que era falar sobre a psique dos meus companheiros, e eu lembro que o professor olhou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, não sei, cara. E aí chegou uma hora, meu amor, que eu lembro da cena, assim, que eu cheguei pra aula, tava tendo uma prova de termodinâmica, eu nem sabia que tinha prova. Eu falei, ai, cara, Acho eu que acho que não, tá na né? hora. Faltava um ano para me formar. Caramba, então você fez 4 anos. Fiz. Mas na Poli, quem fez Poli sabe disso, 4 anos com matéria ainda do terceiro, do Tá, segundo, a gente vai entendi. deixando dependências. Nossa, você falou, eu lembrei, né? Eu, quando prestei, né? A gente é muito imaturo, é muito jovem para poder escolher. Preste atenção. Prestei zootecnia, administração de empresas, prestei direito e rádio e TV. A única faculdade que eu passei foi rádio e TV. Falei, vou fazer. Olha que loucura. Viu? Viu como a natureza sabe o que faz? Que loucura, né? Assim, exatamente, é muito. A gente é muito jovem para escolher o que a gente vai fazer a vida inteira. Mas me fala, uma pergunta indelicada. Você está com 52 anos, acertei. E nesse tempo, quais foram os desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, que foram mais marcantes assim para você? Você estreou no Rei do Gado na TV Globo. Você ficou Isso. chocado com a fama que chegou de repente, porque televisão é diferente de teatro, né? Meu amor, assim, o que aconteceu? Como eu te falei, eu fazia engenharia e teatro, estava enlouquecido, fiz uma peça chamada Piramitisbe, ganhei prêmio com essa peça, e aí falei, uau, o que está acontecendo? E nessa peça eu conheci a Lavínia, que é a mãe do meu filho. Meu filho hoje está com 26 anos. Então a Lavínia engravidou, e eu, com 24, morava na casa dos meus pais, fazia engenharia. Então assim, falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, quando isso acontece, não sei você, mas eu jogo pro universo e falo assim, universo, resolve aí. Uma semana Ajuda. depois, alguém me viu fazendo essa peça e tal, e... Ah, não, eu descobri quem foi que me viu. E me chamou para fazer um teste do Rei do Gado e eu passei nesse teste. Então, eu tô te falando isso porque, assim, o meu começo de carreira, eu não tinha tempo para ficar deslumbrado com nada, assim. Eu tava muito assustado. Porque para mim não era uma chance, era a única possibilidade que eu tinha de, de conseguir cuidar de um filho que estava vindo, de conseguir formar uma família, sair da casa dos meus pais, me sustentar. Eu fiz só a primeira fase do Rei do Gado, que ficou uma semana no ar, mas foram 2 meses de filmagem. Então, assim, eu precisava que aquilo desse certo, porque se não desse, eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu estava muito assustado. E já avançando na sua pergunta, eu acho que essa tensão me acompanhou durante muito tempo. Assim. Então, acho que o primeiro grande desafio foi me estabelecer, sabe? Falar, ok, isso demorou. Estou falando assim, demorou uma década para eu conseguir respirar e falar, cara, eu acho que eu vou conseguir viver disso, sabe? Sempre trabalhei muito, 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 muito querendo dar conta dessa aflição, assim, que me acompanhava. E depois vem a segunda fase, que na minha opinião é a mais gostosa, né? E essa
Foram mais 10 anos. Que é assim, bom, e agora? O que eu faço com esse espaço que eu conquistei? Que trabalho que me interessa? Que trabalho que não me interessa? Onde eu Tentar, navego? Perfeito. e tentar me entender, assim, de fato quem eu sou, como quem eu era como artista. Isso demorou mais uns 10 anos, assim. E os últimos 10, que é o que eu estou vivendo agora, são os mais gostosos, que é assim, ok, eu vou estudar biologia. Muito bom. Se reinventando. Eu acho que, sabe, Caco, assim, eu acho que o segredo do sucesso é a gente poder se reinventar, sabia? Porque é um É, gás novo que chega, é uma possibilidade nova, mas ao mesmo tempo ela não é tão nova porque ela se incorpora a tudo que a gente já fez e ao que a gente também não fez, sabe? exatamente. Eu tô muito melhor ator desde que eu comecei a estudar biologia. Foi um fenômeno. Porque eu fui fazer biologia porque eu estava um pouco cansado também de entender o ser humano, de estudar o ser humano de uma maneira muito etérea e muito cheia de egos e importâncias assim do que as pessoas vão achar. Eu queria entender o ser humano Na mais, carne. mais biologicamente mesmo. Cara, eu sou louco por célula, eu não piro com animais vertebrados, eu gosto dos pequenininhos, dos invertebrados e célula. E quando você entende a célula, quando você estuda a célula, cara, é tanto milagre contido num negocinho minúsculo que a biologia foi o que me fez mais espiritual, foi o que me fez mais apaixonado pela vida, foi o que me fez mais com uma noção de sagrado, que é muito importante para o artista também. Foi a biologia que me trouxe. Então a biologia me trouxe uma conexão sagrada com o humano que, juro para você, 20 anos de carreira não trouxeram. Mas talvez por isso, eu estava muito preocupado na construção da carreira também, sabe? Então eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, assim, porque depois de muito trabalho, consegui uma independência financeira, consegui uma. Estou cada vez mergulhando mais naquilo que é realmente importante para mim. Estou começando a dirigir, que é uma coisa que eu sempre quis. Então eu estou cada vez mais conectado com essa investigação sincera e não vinculada à construção de carreira tal, do meu eu artista. Você Então, está cada vez mais seletivo também nessa onda? mais seletivo, cada vez melhor, porque assim, é isso, né? Quanto mais conectado você está com o que você quer, com a sua verdade, melhor você fica. Quanto mais velho você fica nessa profissão, melhor você fica. Então eu tô entendendo assim, com quanta força desnecessária eu fiz nesses últimos 30 anos e tá tudo tão mais tranquilo. Que bom. Você sempre lidou bem com a fama, Caco? Eu não gosto da fama. Não gosta? Quer dizer, a fama dá uma coisa muito legal, que é a cidadania. Eu sempre brinco assim que a verdadeira cidadania, quem experimenta no Brasil, são as pessoas famosas, sabe? Duro de dizer isso, Caramba. mas é foda, porque assim, desculpa, não posso falar palavrão. Às vezes tá numa fila, por exemplo, e a pessoa tá assim com uma cara. Aí quando ela olha e te reconhece, sabe assim, você entende o que é ser um cidadão. Uhum. Então isso eu não posso te mentir que me trouxe algumas vantagens, assim, mas que até me deixavam um pouco constrangidos, porque as pessoas que estavam no meu entorno não tinham essa vantagem. Mas eu acho que a fama é muito prejudicial para o ator e para a atriz, porque por uma questão muito simples, porque a gente trabalha com a observação do outro, né? É um instrumento muito importante para a gente. E você só consegue observar de fato a partir de um certo anonimato. Quando você passa a ser o foco da atenção, você não consegue mais observar. Por isso tem muito ator, muita atriz e eu passei muito por isso, sabe, de andar com o olhar baixo no shopping. Eu sempre adorei pegar metrô, mas chegou uma hora que foi impossível. Então essa possibilidade de estar meio anônimo, observando o mundo, vai ficando difícil, assim. Então Se eu perde, nunca né? gostei, pra ser sincero. Se perde Nunca gostei. bastante, né? Você, a sua liberdade de ser um anônimo, né?
É, de entrar e sair dos lugares, de estar mal-humorado e não estar sorrindo e tudo bem, porque, enfim, cada dia é um dia, né? Você acaba perdendo algumas licenças, né, que o homem comum, que a mulher comum tem. Acho que seria um pouco esse lugar, né? Deve exato. pegar um pouco E mesmo. eu me lembrei que eu, quando era moleque, a gente vai falar que eu vou fazer um super-herói agora, né? Vamos falar agora. Já dá um É, spoiler porque para isso nossa tem a ver audiência. com essa coisa quando a gente é pequeno, que não vai, que poder você gostaria de ter, né? Eu sempre respondi que eu queria ser um homem invisível, sempre. Então, pra mim foi difícil, assim, essa parte. Mas é um preço que a gente tem que pagar. Pois é. Vamos falar então do super-herói, né? Porque para o ano que vem está previsto um super-herói brasileiro a la Não é o homem Caco invisível. Ciocler. Conta pra gente sobre esse longa, de onde surgiu esse personagem, o que a gente pode esperar desse filme aí. Estreia prevista para o ano que vem, correto? Correto. Conta. Então, o universo tem me presenteado com algumas coisas que eu pensei que eu já não fosse mais fazer. Por exemplo, o ano retrasado, o ano passado, retrasado, me chamaram para fazer um musical, uma cinebiografia do Sidney Magal, e eu tenho um número musical, um solo musical no filme. Então, eu fiz isso com 51 anos de idade. Então eu falei, cara, era um tipo da coisa que eu falei, bom, nessa vida já não vou mais fazer, e fiz. Qual E eu música lembro foi? de falar, qual música? É. Eu não posso falar porque o filme não estreou ainda. O Ah, não filme vai estrear o ano estreou. que vem. Desculpas. Ano que vem, imagina. Mas eu jamais imaginei fazer um filme cantando e dançando num número com um solo meu, tal. E aí, logo na sequência, eu pensei, puxa, um super-herói, né? Acho que também nessa vida já não. Ah, é um sonho que a gente tem de fazer um super-herói da Marvel, sabe? Umas coisas assim. Que a gente Sei. fala, ah, nasci no país errado, eu já tô velho, acho que não vai rolar. E de repente rolou. Rolou o Overman, que é um super-herói criado pela Laerte, maravilhosa, Maravilhosa. criada mais ou, acho que foi na década de 70, 80 também, como tirinha, né, da Laerte, e que agora foi transformado num longa, e eu faço o Overman, que é um barato, assim, um super-herói brasileiro, desempregado, mora numa pensão, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem vilão. É o super-herói que não Ele é invisível, mas também não tem vilão. Tá não bem a tem brasileira esse vilão, super-herói aí mesmo, né? tal, e ele morre de inveja do Batman e dos heróis que tem vilão, e ele não tira a máscara nunca, né? Você nunca sabe quem ele é de verdade. Ele tem super força, ele voa, mas ele frequenta a suruba toda sexta-feira, é um barato, cara. Ele vai pra suruba toda sexta-feira, mas não tira a capa, ele fica pelado, mas não tira a capa, nem a máscara. É um barato. Que divertido, muito bom. Agora, me conta, além do super-herói brasileiro, tem mais projetos aí para o ano que vem. Você vai viver um miliciano, não sei se já começaram as filmagens, se você está na Já terminamos. preparação, já terminou. Eu fiquei muito curiosa em saber como é que foi a sua preparação para viver um miliciano no Rio de Janeiro. Me conta. Não teve preparação porque eu não tive tempo. É? E aí? É, porque eu fui fazer o Overman e comecei a filmar logo na sequência. Mas a grande beleza desse filme, do Murilo Salles, é que ele pega um miliciano, baseado inclusive em milicianos reais, mas ele traz esse miliciano para dentro de casa. Então você conhece é quase um Shakespeare do miliciano. Você conhece esse miliciano na sua intimidade, a relação dele com a filha. Então é um miliciano, não tem cena, quer dizer, as cenas de ação e de violência são todas transmitidas pela televisão. Não é um filme sobre um miliciano em atividade e sobre a violência em atividade. É um filme sobre a intimidade caseira de um miliciano que tem uma filha e que quer educar essa filha sob a lógica de um miliciano, e essa filha acaba vazando para outro lugar. Nossa, bem Então, interessante.
super interessante. Então, nesse sentido, eu estou te falando que não teve uma preparação, não teve uma preparação policial, porque ele é um policial, claro. Não teve uma preparação assim de cena de ação, de cena de Aham. tiro, tem cenas que foram feitas numa comunidade, mas muito pouco, e elas aparecem só através do noticiário, assim. Então foi um miliciano shakespeariano, digamos assim. Exatamente, porque a gente vai, o ano que vem, ver, através do filme, provavelmente, essas relações humanas, né? De dentro de casa, quando você fecha a porta e é você com a sua família. E como a gente sempre fala, Caco, muda muito o sobrenome, né? Mas os conflitos internos, eles não são tão diferentes assim, né? E muito louco, assim, a cabeça desse cara que é um policial, que tem uma noção de justiça Estranha. torta, no mínimo torta, né? Uhum. Porque e como é que ele lida com isso dentro de casa, exatamente, com a esposa que o trai, ou que ele acha que trai, com a menina, com a filha que começa a crescer e virar adolescente, com os namoradinhos das filhas, então através da intimidade dele você entende a cabeça desse cara, né? Que eu acho que é mais louco e mais profundo e mais importante do que revisitar ele em ação, né? Que Eu é o acho que a que é gente mais vê no Jornal profundo. Nacional, né, Caco? Acho que também é desnecessário, porque está todo dia aí no ar. Eu acho que, de fato, acho que o curioso é essa relação humana, que a gente não tem conhecimento, né? Que a gente, enfim, não sabe, né? Não vê. Tem mais estreia para o ano que vem? Ou são essas Tem, duas? tem a estreia de uma série que eu fiz, que eu acho que foi muito legal, chamada Americana, que eu fiz pro Star Plus, que é uma série muito legal, que deve estrear o ano que vem também, e eu faço um personagem maravilhoso, assim, porque a Americana, não sei se você sabe, é uma cidade no interior de São São Paulo, Paulo. que foi fundada por americanos, por isso que ela se chama Americana. Foi fundada Americana. Americana, foi fundada pelo pessoal que perdeu a guerra lá e veio para né, a guerra e falou assim, onde é que tem escravidão no mundo, no Brasil, então vamos para o Brasil para continuar com a escravidão. Vieram para cá, fundaram o Americana, só falavam inglês. E eu faço um detetive, tipo um Sherlock Holmes, assim, enviado pela coroa, porque teve um crime lá, mas eu não falo uma palavra de inglês. Então, eu não entendo nada que eles estão falando, mas eu tenho que fingir que estou entendendo. E levo comigo uma mulher negra que eu comprei. É uma história muito. E ela é infinitamente mais inteligente e culta do que eu, porque ela fez parte de um experimento. Uma história bem louca, muito forte, muito bonita. Deve estrear o ano que vem também no Star Plus. Tá trabalhando bastante, né, o senhor? O ano passado eu trabalhei bastante. E fora o meu estágio de biologia. Fora o mestrado de biologia, o TCC, o Fiz filho, a estágio. família. Eu vou ligar aqui que deu um sinal que está acabando. Eu fiz estágio em imunologia. Tô super encantado. Que bacana, que bacana. E Caco, você é judeu, né? Não posso deixar passar esse programa sem perguntar a sua opinião, a sua visão sobre esse conflito, esse grande conflito que a gente tem presenciado de Israel contra o Hamas, que envolvem palestinos também. Queria sua visão, né, sobre tudo isso que a gente está observando, infelizmente inertes, sem nenhum poder de ação, né, numa tentativa de paz naquela região. Pois é, nossa, você fez uma pergunta, a gente precisava de umas 5 horas, né? Eu te confesso que é um conflito muito duro para mim, pessoalmente, né? Porque eu tenho família em Israel, tenho amigos em Israel, amigos de infância, porque sou um humanista, porque toda guerra é uma coisa horrorosa e essa não é diferente. Eu tenho estudado muito. Eu vejo muita besteira sendo dita, muita besteira sendo propagada, e eu não tenho direito de falar e propagar besteira. Então eu tenho lido como nunca li sobre esse conflito.
Acho um conflito cheio de nuances difíceis da gente compreender. A gente que mora longe, não vive aquela realidade, então a chance da gente falar besteira é muito grande. Eu acho que tem uma confusão muito louca entre a questão palestina, da qual eu sou absolutamente defensor, sempre fui um defensor da questão palestina, mas eu acho que o Hamas se apropriou da questão palestina para conseguir uma projeção de liderança naquela região, e eu acho que ele se apropriou de uma maneira mentirosa. Isso não sei o que estou achando, isso eu vejo líderes do Hamas dizendo isso. O objetivo do Hamas nunca foi criar um Estado palestino. O objetivo do Hamas sempre foi, e continua sendo, varrer Israel do mapa. Isso é uma questão complicada, assim, como é que você lida com um vizinho governado por uma instituição cuja cartilha prega a sua destruição absoluta, né? Então, agora, obviamente, eu fico escandalizado com a morte de todos os civis, assim como fiquei escandalizado com a morte de todos os civis israelenses naquele ataque brutal, que foi o ataque mais brutal que Israel já sofreu. É uma guerra dificílima, porque o Hamas também tem essa covardia no sentido de... O Hamas não é um exército uniformizado. Em Gaza, você não sabe exatamente quem é Hamas, quem não é. Eles não usam roupa de Hamas. Eles se confundem com a população. Eles construíram uma rede de túneis ali que já é maior do que a rede de metrô de Londres. Uma coisa absurda, assim. Não deixam se... Então, assim, é uma confusão de desgraça, entende? Agora, obviamente, como humanista, eu fico desesperado com cada morte, com cada cena horrorosa que eu assisto. Agora, é uma organização, como repito, que tem na sua cartilha a destruição de Israel. Então, você também fica perguntando como é que você lida com um vizinho assim, né? Então, assim, eu tenho me recolhido na minha ignorância, tenho lido muito sobre a partilha, tenho lido muito sobre sionismo, tenho lido muito sobre as origens do sionismo. Tem um livro maravilhoso que se chama Cartas ao Meu Amigo Palestino, escrito por um israelense, que ele propõe uma coisa que é a única coisa possível, que eu acho, que é justamente, são duas narrativas tão contraditórias, né? A narrativa de Israel e a narrativa dos palestinos são duas narrativas tão opostas, tão absurdamente opostas para a mesma história, que não existe outra maneira que não os lados começarem a expor com muita honestidade a sua narrativa, sem papas na língua, para que o outro conheça a narrativa do outro e a gente comece a tentar achar algum caminho viável para isso, sabe? E esse livro é um pouco isso. Ele conta a história dele como um sionista, sem papas na língua, assim, sabe? Com muito afeto, com muita... E ele é um humanista também a favor da causa palestina, mas ele fala, eu preciso que vocês conheçam o que para mim é Israel, o que para mim é o sionismo. E o que é mais bonito no livro é que ele abre no final para respostas. Então ele publica nos últimos capítulos as respostas que ele recebeu. Não os xingamentos e as grosserias, mas algumas respostas duras que ele recebeu de alguns palestinos. Então a gente começa Agora, essa é a questão palestina, sabe? Da qual eu sou absolutamente favorável. E acho que a gente tem que ter um Estado ali palestino com fronteiras seguras. É a única... Não é a única, mas é a solução que eu acredito, pelo menos por enquanto, urgente. Agora, o Hamas não é a questão palestina. O Hamas... E engraçado que o Hamas não tem a ver com Israel só. Na cartilha do Hamas, o Hamas prega uma guerra santa, né? Prega a expansão do islamismo. Então, eles são contra os judeus, depois eles se vão contra os cristãos, depois eles se voltarão... Não é uma coisa só dali. É uma coisa horrorosa. De dominação. Assim, de dominação religiosa, sem nenhuma liberdade
dessas que a gente luta aqui no Brasil, principalmente a esquerda. Então me assusta muito quando eu vejo pessoas da esquerda levantando bandeira do Hamas, bandeira da Palestina, eu entendo, e eu me junto a alegria junto com a bandeira de Israel. Agora, levantar a bandeira do Hamas não faz o menor sentido, porque é um grupo que mata LGBTQIA+, enforca. É um grupo terrorista, né, Caco? Assim. Terrorista e terrorista no sentido das liberdades individuais. Sim, sim. O oposto disso. Então, assim, se você é de esquerda, se você é um humanista, você não pode apoiar e não pode acreditar que o Hamas está lutando pela causa palestina. Não está. Não está. Realmente é muito Então, difícil. É muito difícil. É muito E ao mesmo tempo a gente vê, né, uma força desproporcional também de Israel, porque a gente entende que o Hamas está ali misturado com os palestinos, né? Então Pois é é, muito complicado, é muito difícil a gente. Primeiro, a gente entender, porque a gente não vive lá, a gente não está lá. Mas, assim, claramente, a gente vê duas forças desproporcionais. A gente vê, sim, que o ataque do Hamas foi um terrorismo a Israel, minha opinião, tá? Mas eu também vejo uma força desproporcional no contra-ataque, sabe? Eu vejo muita gente morrendo, muitas crianças, muitas mulheres, né? O povo palestino sendo dizimado, né? E aí eu falo para você, por uma questão política que não é 100% apoiada nem pelos próprios israelenses. Então você vê que existem várias células dos dois lados com pensamentos diferentes. Então, é um assunto que demandaria bastante. Só pontos que eu acho que são importantes. Assim. Primeiro, que Israel não é um bloco, né? Israel é uma sociedade diversa. A gente tem o Netanyahu há 10 anos, agora ele teve que se associar aos grupos radicais para se manter no poder. Então, ele não representa toda a vontade, todo o povo israelense. Isso é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, Israel é o único país no mundo que corre risco de extinção, que tem organizações pelo mundo e países mundo afora que dizem isso abertamente. Israel tem que sumir do mapa. Israel não tem direito de existir. E eu acho que quando toca nessa ferida, talvez por uma questão de trauma mesmo, porque os judeus são um povo que sempre são a primeira opção quando se trata de extermínio, acho que liga uma chave que é bastante violenta, assim. Então, eu concordo com você, essa é uma reação que assusta, ao mesmo tempo eu acho que o Hamas tem que ser eliminado, e só para terminar, é muito fácil a gente falar isso do conforto da minha casa, do conforto do seu estúdio. Eu não sei o que é viver num país que recebe 200, 300 mísseis por dia, que tem que ser interceptado, que você é obrigado a construir um bunker quando você vai construir sua casa, porque e com gente em volta falando, eu não aceito que você exista. Eu não sei o que é viver assim, entende? Agora, claro, eu sou um humanista. Eu, se pudesse dizer para o Netanyahu, vence o Hamas, mas não precisa matar tanta gente. Mas eu não sei, eu não sou um expert em tática, eu não sei como é que eu ia combater naqueles túneis, eu não sei. Mas eu, claro que fico absolutamente espantado e fico dizendo, pelo amor de Deus, não para com isso. Né? Ao mesmo tempo eu digo assim, bom, Hamas, vocês querem tanto a paz do mundo, então por que não pede para o Hamas também devolver esses reféns e aceitar Israel? Se Hamas fizer isso, isso foi dito antes do primeiro dia de guerra, pelo cara que foi lá na ONU, esqueci o nome dele, falou, se o Hamas devolver os reféns e reconhecer a existência de Israel, a guerra acaba agora. Será, Caco? Então, assim, será? Acaba. Claro que acaba. Claro que acaba. Quer dizer, eu acredito que acaba. Não posso jurar. O que a gente pode fazer aqui é torcer muito, né, para que cada um tenha o seu espaço, porque um homem precisa da sua terra e ter autonomia na sua terra. Então, que a melhor solução aconteça, né, e que pessoas parem de ser mortas, né, assassinadas, enfim, a gente tem visto Total. realmente uma situação muito drástica e alarmante. E aí eu amplio, tá, Caco? Não só por ali, não só em Israel, não só na faixa de Gaza, como também na Ucrânia, na Rússia, no Sudão, no Congo. Existem
muita gente, muitas pessoas morrendo hoje pelo mundo. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer conversar com você nesta sexta-feira à noite. Obrigada, viu? O prazer foi todo meu e foi uma delícia. E essa questão realmente é uma questão muito complexa, que não dava para resumir. Mas enfim, obrigado, foi muito legal. Obrigada. Um beijo, sextou para você. Tchau. Para nós. Tchau. Tchau, tchau. Papo gostoso, né? Deixa eu lembrar que a próxima aula do ICL já tem dia e hora para acontecer. Vai ser no domingo, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite. A indignação como filosofia de vida. Eduardo Moreira vai ser o MC da noite, conversando com o Eduardo Marinho, que resolveu morar nas ruas, né? Ele é filho de militar, mas largou tudo, resolveu viver nas ruas. E é essa experiência que ele vai compartilhar com a gente na aula online e aberta. Portanto, corra e garanta sua vaga, icl.com.br/sinapse. Segunda-feira, a programação do ICL começa às 7 horas da manhã com Leandro Demore e logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição. À noite, às 7h30, estou aqui juntamente com o meu parça César Calejon, aqui no Sinapse ICL. Um beijo e um ótimo final de semana para todo mundo. Até segunda-feira. Hasta la vista. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.